Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, verso 5. Consideremos o que essa promessa não exclui. Não devemos interpretar mal esta graciosa palavra. Não te deixarei, nem te desampararei, para que não fiquemos desapontados quando as coisas acontecem contrário às nossas expectativas. Essa promessa não exclui o esforço. Muitos erros são cometidos a respeito das promessas de Deus. Alguns pensam que, se Deus estiver com eles, não terão que fazer nada. Josué não pensou assim. Ele e suas tropas tiveram que eliminar todos os amorreus, heteus e heveus que morreram na batalha. Ele teve que lutar e empunhar a própria espada como se Deus não estivesse presente. A melhor e mais sábia coisa do mundo é trabalhar como se tudo dependesse de você, e então confiar em Deus, sabendo que tudo depende dele. Ele não nos deixará. No entanto, não devemos cruzar os braços e ficar parados. Ele não nos abandonará. Não podemos, portanto, deitarmos em nossa cama e esperar que o pão de cada dia caia em nossa boca. Conheci pessoas preguiçosas que oravam a Jeová Jirê, então se sentavam com os pés sobre a borda de uma lareira e com os braços cruzados, sendo preguiçosos e complacentes consigo mesmas. Geralmente, suas presunções terminam assim: Deus lhes proveu roupas surradas e esfarrapadas, e sem tardar, um lugar na prisão do condado. Eu acho que esta é a melhor provisão que pode ser feita para pessoas ociosas. E quanto mais cedo elas a obtiverem, melhor para a sociedade. Oh não, 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 não. Deus não é complacente com a nossa preguiça. E qualquer homem que espera progredir neste mundo com qualquer coisa que seja boa, sem trabalhar duro, é um tolo. Coloque toda a sua alma no serviço de Deus, e então você receberá a sua bênção, se estiver confiando nele. Até Maomé poderia apreciar isso. Quando um de seus seguidores disse: "Vou soltar meu camelo e confiar na providência", Maomé disse: "Não, não, amarre-o o mais firmemente que puder, e então pode confiar na providência." Oliver Cromwell também tinha uma visão sensata dessa verdade. "Confie em Deus", disse ele, enquanto iam para a batalha, "mas mantenha a pólvora seca." Também nós devemos fazer isso. Não acredito que Deus queira que seus servos ajam como tolos. O melhor julgamento que um homem tem deve ser empregado no serviço de Deus. O bom senso é, talvez, uma coisa tão rara entre os cristãos quanto o salmão no rio Tâmisa. Os filhos do mundo são mais hábeis e prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. Lucas 16, 8. Mas não deveria ser assim. Se você deseja ter êxito, use todas as faculdades que possui e empreenda todas as suas forças. E se for uma causa justa, então você pode descansar na promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Além disso, essa promessa não exclui infortúnios ocasionais. Depois que Josué recebeu, ele foi até Ai e sofreu uma terrível derrota naquele lugar, porque os regulamentos da guerra tinham sido violados. Eles haviam defraudado o Senhor de uma parte do despojo de Jericó, que estava escondido na tenda de Acã, e isso trouxe problemas para Israel. Sim, mesmo sem violar nenhuma lei, o melhor homem do mundo deve esperar que haja alguns desencorajamentos até no empreendimento mais bem-sucedido. Veja o mar, ele está se movendo. Em breve subirá até a maré cheia, mas toda onda que sobe morre na praia. E depois de 2 ou 3 grandes ondas que parecem capturar o cascalho, vem uma mais fraca que é a sugada de volta. Muito bem, mas o mar vencerá e alcançará sua plenitude. Portanto, em toda boa obra feita para Deus,
há uma onda de retrocesso de vez em quando. Na verdade, Deus frequentemente faz seus servos recuarem um pouco para que tenham mais espaço para correr e dar um salto maior do que teriam dado onde estavam antes. As derrotas nas mãos da fé são apenas preparativos para a vitória. Quando experimentamos pequenas derrotas, afiamos nossas espadas ainda mais e, da próxima vez, nos encarregaremos que nossos inimigos saibam quão afiadas elas estão. Não deixe, portanto, nenhum desapontamento temporário desanimar você, pois eles são comuns à humanidade e necessários para nosso progresso. Siga em frente. Deus certamente o testará, mas não o deixará, nem o abandonará. Novamente, essa promessa não exclui tribulações frequentes e testes de fé. Na autobiografia do famoso Frank de Haley, que pela graciosa mão de Deus construiu e sustentou o orfanato de Haley, encontra-se esta declaração: eu pensei que, quando comprometi a mim e meu trabalho a Deus pela fé, eu tinha apenas que orar quando precisasse e para que as provisões chegassem, mas descobri que às vezes tinha que esperar e orar por muito tempo. Os suprimentos chegavam, mas não imediatamente. Os apertos nunca chegavam ao ponto de extrema necessidade, mas houve momentos de grande pressão. Não havia nada sobejando. Cada colherada de farinha tinha de ser raspada no fundo do barril, e cada gota de óleo que escorria parecia ser a última, mas ainda assim nunca chegava a última gota, e sempre restava uma pequena refeição. Pão nos era dado, mas nem sempre será em grandes porções. Não nos faltará água, mas nem sempre teremos torrentes, pois ela pode vir em pequenos copos. Deus não prometeu levar nenhum de vocês para o céu sem provar sua fé. Ele não falhará, mas o conduzirá a situações difíceis. Não o abandonará, mas o testará e o provará. Muitas vezes você precisará de toda a sua fé para manter o ânimo. E a menos que Deus o capacite a confiar sem vacilar, você se sentirá profundamente perturbado em certos momentos. Por acaso, algum de vocês já foi levado à beira da fome pela obra de Deus? É um estado em que estive muitas vezes, graças a Deus, muitas vezes, e sempre tive livramento, e portanto, posso dizer por experiência própria que vocês devem confiar no Senhor, pois Ele não permitirá que os fiéis sejam confundidos. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, e cumprirá isso. Caros amigos, gostaria de falar mais uma vez: essa promessa não impede nosso sofrimento, nem nossa morte, e talvez nem de ter uma morte muito triste e terrível, como os homens julgam. Deus nunca deixou Paulo, mas eu vi o local onde a cabeça desse apóstolo foi decapitada pelo carrasco. O Senhor nunca deixou Pedro, mas ele, como seu mestre, acabou morrendo crucificado. O Senhor jamais deixou os mártires, mas eles tiveram que cavalgar para o céu em carros de fogo. O Senhor nunca deixou sua igreja, mas muitas vezes a igreja do Senhor foi pisada como a palha pisada para o montouro. O sangue da igreja foi espalhado por toda a terra e ela parecia estar totalmente destruída. Ainda assim, você sabe, a história da igreja de Cristo é apenas outra ilustração do meu texto. Deus não a deixou, nem a abandonou. Nas mortes dos seus santos não lemos derrota, mas vitória. À medida que um por um partia, estrelas deixando de brilhar aqui na terra, eles brilharam com um brilho 10 vezes maior no céu, por causa das nuvens pelas quais passaram antes de alcançarem suas esferas celestes. Amados, talvez tenhamos de gemer no Getsêmani, mas Deus não nos deixará. Talvez tenhamos que morrer no Gólgota, mas Ele não nos abandonará. Ressuscitaremos e, como nosso Mestre triunfou sobre a morte, da mesma forma alcançaremos o seu trono por meio de grandes sofrimentos e das mais terríveis derrotas. O que este texto significa então, se toda essa aprovação pode acontecer conosco? Primeiro, para aqueles que se apropriam do texto, significa que seu trabalho não é em vão. Segundo, que você não será abandonado. Eu não te deixarei. Seu trabalho no Senhor não será em vão. O que isso significa?
Por exemplo, é a grande obra de pregar o evangelho a milhares? Deus não o abandonará nisso. Lembro-me de como há 20 anos eu estava pregando o evangelho com a simplicidade do meu coração. Isso causou alguma agitação, mas alguns homens intelectuais não deram importância e disseram que tudo terminaria em 6 meses. Continuamos, não foi? Aos poucos, quando tínhamos uma multidão ainda maior nos ouvindo, diziam que era um entusiasmo passageiro, uma espécie de espasmo religioso, que tudo terminaria como um mero fogo em palha. Eu me pergunto, onde estão esses profetas, entre aspas, agora? Se houver algum deles aqui, espero que se sintam confortáveis com a profecia não cumprida, que agora podem estudar com algum grau de satisfação. Milhares na terra e centenas no céu podem dizer o que Deus fez. Querido irmão, é um outro tipo de trabalho que você está engajado, um esforço muito silencioso, discreto e despercebido. Bem, não deveria me surpreender que alguém ou outra pessoa zombe disso, o mínimo que seja. Dificilmente há um Davi no mundo sem um Eliabe para zombar dele. Continue, irmão. Apegue-se a isso. Continue trabalhando. Trabalhe com afinco. Confie em seu Deus e seu trabalho não falhará. Ouvimos falar de um ministro que, durante um longo ano de diligente ministério, conseguiu ganhar apenas um irmão para a sua igreja. Apenas um. Algo um tanto triste para ele. Mas aquele convertido, por acaso, era Robert Moffat, e ele valia por 1000 de nós. Persevere. Se você trouxer apenas um a Cristo, quem estimará o valor deste um? Sua classe tem poucos alunos agora. Pode parecer que Deus não está trabalhando. Ore sobre isso. Chame mais alunos e ensine melhor. E mesmo que você não veja um crescimento imediato, não acredite que isso é um fracasso. Jamais um verdadeiro sermão do Evangelho que foi pregado com fé e oração fracassou. Desde o dia em que Cristo, nosso Mestre, pregou o Evangelho pela primeira vez, atrevo-me a dizer que nunca houve até hoje uma verdadeira oração que falhou, nenhuma verdadeira declaração do Evangelho feita com um espírito reto que caiu por terra sem prosperar de acordo com a vontade do Senhor. Prossiga, irmão, pois tanto na guerra celestial quanto na terrena, cada disparo conta, cada projétil tem um alvo. Ademais, você não será abandonado, pois seu amigo celestial disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você não ficará sozinho ou sem um ajudante. Você está pensando no que fará na velhice. Não pense nisso. Pense no que Deus fará por você na velhice. Mas você diz que sua grande necessidade e longa doença desgastarão seus amigos. Talvez você enfade seus amigos, mas não a Deus. E Ele pode levantar novos ajudantes se os antigos o deixarem. Mas suas enfermidades são muitas e logo o esmagarão. Você não pode viver muito nessas circunstâncias. Muito bem, então você estará no céu, e isso é muito melhor. Contudo, você teme uma doença dolorosa. Pode nunca acontecer. E supondo que venha a acontecer, lembre-se do que virá com isso. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, como diz o Salmo 41:3. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Assim diz a promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, diz o Senhor, que tem misericórdia de ti. Isaías 54:10. Você não estará sozinho. Você não deve retorcer as mãos em desespero e, por sentir-se extremamente infeliz, dizer: sou como o pelicano no deserto, totalmente abandonado, como a coruja das ruínas, como está no Salmo 102:6. O poderoso Deus de Jacó não abandona os seus. Isso me leva ao último ponto, que é este: por que podemos ter certeza de que essa promessa se cumprirá para nós? Primeiramente, podemos ter certeza porque é a promessa de Deus. Alguma promessa de Deus já caiu por terra? Existem pessoas no mundo que nos desafiam continuamente e dizem: onde está o seu Deus? Como está no Salmo 79:10.
Eles negam a eficácia da oração. Eles negam as manifestações da providência. Bem, não me admira que as neguem, visto que a maior parte dos cristãos não percebe a resposta da oração nem a intervenção da providência. Por essa razão, não vivem à luz da face de Deus ou pela fé. Mas o homem que anda pela fé dirá a você que ele percebe a providência divina, e nunca há falta de providência para ser percebida. Ele dirá que percebe as respostas às suas orações e nunca fica sem uma resposta a elas. O que é um assombro para os outros torna-se um fato comum da vida cotidiana para o crente em Cristo. Se Deus deu sua palavra, não te deixarei, nem te desampararei, creamos nela, pois como diz o hino, quão poderosa é tua palavra de graça. Ao som de tua voz o céu se formou, com uma palavra estrelas criou, quão preciosas são tuas promessas. Tenha certeza de que, se um homem for chamado para fazer a obra de Deus, ele não o deixará, pois abandonar seus servos não é a conduta do Senhor. Davi, no dia tenebroso do seu pecado, ordenou a Joabe que colocasse Urias, o hitita, na linha de frente da batalha e o deixasse ali para morrer pelas mãos dos filhos de Amon. Não foi cruel? Foi vil e traiçoeiro até o último grau. Você pode suspeitar do Senhor quanto a algo tão indigno? Deus nos livre. Minha alma sabe o que é suplicar ao Senhor meu Deus desta maneira. Senhor, tu me colocaste em uma posição difícil e me deste um serviço para realizar muito além da minha capacidade. Eu nunca cobicei este sublime lugar, e se não me ajudas agora, por que me colocaste aqui? Sempre achei esse argumento prevalecente com Deus. Ele não empurrará seus servos para conflitos severos e depois os deixará. Além disso, lembre-se de que caso os servos de Deus falhem, se eles forem realmente servos de Deus, o inimigo exultará e se gabará contra o próprio Senhor. Essa foi a grande questão com Josué dias depois. Ele disse: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué 7:9. Se o Senhor levanta Lutero e não o ajuda, então não é Lutero que falha, e sim o próprio Deus, segundo a concepção humana. Se o Senhor envia um homem para dar testemunho de uma verdade, e o testemunho desse homem falha totalmente, então na avaliação dos homens é a verdade que falha. Consequentemente, a desonra é lançada sobre Deus e sua verdade, e ele não aceitará isso. Se o Senhor usar um instrumento mais fraco, ele rirá para desdenhar de seus adversários por meio dele, e eles jamais dirão que o Senhor foi vencido. Ademais, se Deus o levantou, meu irmão ou irmã, para você cumprir um propósito divino, você acha que ele será derrotado? Alguma vez, algum de seus desígnios foi frustrado? Já ouvi pregadores falarem sobre Deus sendo derrotado pelo livre-arbítrio do homem e desapontado pela depravação do homem e tudo mais. Mas esse Deus aí não é o meu Deus. Meu Deus é aquele que faz e sempre fará sua vontade, que quando projeta algo, realiza. Ele determinou que pararia e chamaria eficazmente o furioso Saulo de Tarso no caminho para Damasco e o tornaria o maior dos apóstolos. Então, como o suposto livre-arbítrio, entre aspas, do orgulhoso Saulo de Tarso poderia frustrar Deus? Ele é o Deus a cuja onipotência ninguém pode resistir, a respeito de quem se pode dizer: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Como está em Daniel 4:35. O Deus poderoso de Jacó coloca sua mão em um desígnio e o executa com a mesma certeza com a qual começa. A fraqueza do instrumento em sua mão não o impede, nem a oposição de seus inimigos o detém. Apenas acredite nele, e imperfeito como você é, fará maravilhas, e na sua fraqueza a força de Deus será glorificada. Além do mais, meus irmãos, se confiamos em Deus e vivemos para Deus, Ele nos ama muito para nos deixar. Não é como se fôssemos párias, indigentes e forasteiros, tropas de mercenários que o príncipe contrata e deixa para serem despedaçados. Não, nós somos seus próprios filhos amados.
Deus vê a si mesmo em todos os seus servos. Ele vê neles os membros do corpo do seu Filho amado. O menor deles lhe é precioso como a menina de seus olhos e amado como sua própria alma. É inimaginável que o Senhor colocaria um fardo sobre os ombros de seus próprios filhos, sem dar-lhes força para suportá-lo, ou os enviaria a trabalhos para os quais não lhes daria os recursos adequados. Ó fiéis, descansem no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele, diz o Salmo 37:7, pois ele aparecerá em seu socorro. Ele não disse: não te deixarei, nem te desampararei. Como eu tenho trazido tutano e gordura rica da palavra, tenho pensado em alguns de vocês, pobres almas, que desta palavra não podem comê-la ou ter parte dela. Estou feliz em vê-los aqui, especialmente numa noite de quinta-feira, pois nem todos os não convertidos participam desses cultos durante a semana. Vocês devem ter fome dessas iguarias, ou não estariam aqui em grande número. Espero que suas bocas estejam salivando depois de tantas coisas boas desta aliança. Espero que, ao ver as promessas de Deus sobre a mesa, e como elas são ricas, você diga a si mesmo: Senhor, eu tenho parte nelas. Ó pobre alma, se Deus lhe dá apetite, só posso dizer que a comida é de graça para você. Se você deseja que Deus seja o seu ajudador, se realmente deseja ser salvo por Cristo, venha, você é bem-vindo, pois você é a alma que Ele anela abençoar. Se seu desejo por Deus é pequeno, Ele tem um enorme anseio por você. Se você o deseja, isto é apenas o início, pois Ele o deseja há muito tempo. Venha até Ele, descanse nele, aceite a expiação que seu Filho realizou, comece uma vida de fé com verdadeira seriedade, e você descobrirá que tudo o que eu expus é verdade. No entanto, a verdade completa é muito superior, pois você dirá, como a rainha de Sabá, quando viu a glória de Salomão: eis que não me contaram a metade. Bendito seja o Senhor para sempre, que ensinou meu pobre coração a confiar no soberano, a viver de acordo com as realidades invisíveis e a descansar no Deus fiel. Não há paz ou alegria como essa, ou digna de ser mencionada no mesmo dia. Que Deus conceda isso a cada um de vocês, amados, por amor ao seu santo nome. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu
venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha